Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal sediou o 23º Encontro de Juízes e Presidentes de Cortes Constitucionais na América Latina. Em questão, o direito constitucional e os direitos fundamentais na região. Vamos ver um vídeo sobre esse encontro. A abertura do encontro foi feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia. A ministra deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância do encontro para garantir o efetivo funcionamento do Poder Judiciário, como determina a Constituição, e também o respeito à democracia. A função de julgar não é fácil, em tempos como o atual, muito mais difícil. Entretanto, por isso mesmo, a nós compete atuar também de maneira muito mais empenhada para que as dificuldades possam ser vencidas e que a confiança no Poder Judiciário seja uma garantia de que a democracia vai florescer permanentemente na América Latina, em todos os lugares do mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, também falou na abertura do encontro sobre o respeito às leis eleitorais e o combate à corrupção para a garantia da democracia no Brasil e nos países da América Latina. Que nós tenhamos aqui aprendizados que possam contribuir para a melhoria, para o funcionamento adequado dos nossos sistemas. A palestra inaugural do encontro foi feita pela juíza do Tribunal Constitucional da Alemanha, Sibylle Kessel-Wolf. Além da ministra Carmen Lúcia e do ministro Gilmar Mendes, também estiveram presentes no encontro os ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, ministros de tribunais superiores, integrantes do Conselho Nacional de Justiça e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Direito Sem Fronteiras recebe o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o brasileiro Roberto Caldas, e Marie-Christine Fuchs, diretora da Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Doutor, se o senhor me permite, eu gostaria de começar perguntando para a doutora Maria Cristina. Você trabalha cá em Sudamérica, em Centroamérica, há anos, não? Em Brasil, creio que desde 69, ¿no? 1969. Bueno, tengo primero a aclarecer que nuestra sede de mi programa está en Bogotá, en Colombia, porque tenemos un programa regional que trabaja desde México hasta Argentina, entonces paso muchas horas en el avión. Y es un programa regional sobre Estado de Derecho. Entonces nuestras contrapartes, las personas con quienes trabajamos mucho son jueces como el presidente o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratamos de propiciar el Estado de Derecho, de fomentar los derechos humanos en este continente. Y para contestar a su cuestión, claro que tenemos también una sede de la Fundación aquí en Brasil, que está en Río de Janeiro, pero esta oficina se ocupa más de preguntas políticas. Entonces nosotros jurídicas, ellos preguntas Perfecto. políticas. Acerca de los derechos democráticos, derechos humanos, ¿cómo está la región? ¿Bien? Bueno, digamos más o menos, siempre hay cosas que mejorar. A propósito del tema de la corrupción, sobre el cual hemos hablado en los días pasados, yo creo que la corrupción es una de las amenazas muy grandes o lo más grande para el Estado de Derecho y los derechos humanos en esta región, porque es justamente la perversión de los derechos humanos y es por esto que nosotros hay que combatir la corrupción para mejorar los derechos humanos. Já volveremos a hablar de corrupção. Um ratito, por favor. Juiz, o senhor tomou posse como presidente em janeiro do ano passado e o seu mandato vai até o final deste ano. Como tem sido a atuação da Corte nos países da região? A Corte vem sendo muito bem acolhida já há alguns anos. Uma prova é a participação da Corte Interamericana já há mais de 10 anos neste evento que é um encontro de presidentes de tribunais constitucionais e mais magistrados. Sempre o presidente é convidado, né, das diversas cortes latino-americanas e essa consideração sobre a jurisprudência da Corte é máxima. Os tribunais têm aplicado a jurisprudência da Corte como um mandamento vinculante. Isso é muito importante
Creio que o Brasil está ainda em um estágio de conhecimento, de aproximação, não é? Eu sou o segundo brasileiro a ser juiz da Corte. O Brasil assinou também a adesão ao sistema jurídico da Corte Interamericana há menos tempo. Então, isso tudo tem resultado no segmento da jurisprudência. Essas reuniões que são feitas na Corte Interamericana, elas focam mais o quê? A parte jurídico-acadêmica ou focam os problemas sociais que têm impacto na Constituição? O Brasil, por exemplo, tem mais de 90, salvo engano, alterações constitucionais, uma Constituição de 1988. Isso é comum na região, doutor? Nós focamos mais nos direitos humanos, nos direitos fundamentais, não é? As mudanças constitucionais em cada país, se não afetem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, que é uma espécie de constituição, é um tratado internacional, uma espécie de constituição sobre direitos humanos para as Américas. Se não colide essas emendas com a Convenção Americana, não há problema. O problema surge quando as emendas constitucionais ou mesmo constituições estão em desacordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aí nós podemos atuar, ou quando há uma lei que também desrespeite a Convenção Americana, ou mesmo a falta de um julgamento justo devido ao processo legal, que é muito comum chegar em casos à Corte sobre estes aspectos. Quais seriam os países que o senhor entende, assim, pelo seu ano de presidência, os países que mais têm pressionado ali por algumas mudanças constitucionais ou que eventualmente tenham até desrespeitado alguns direitos humanos? Olha, é variado. A experiência da Corte é muito rica em termos de matérias que chegam a nós e em termos de países. São os vários países, são 20 os países que aderiram à jurisdição contenciosa da Corte, que é obrigatória, e esses 20 países se distribuem mais ou menos em número e importância também dos casos. Eu prefiro não citar países para não fazer recalcar as injustiças que passam. Até porque o número de casos de um país no sistema interamericano e na Corte Interamericana também pode dizer mais respeito a que o sistema é conhecido e respeitado e não pelo número de violações. Perfeito. Hablando de los derechos humanos en los países interamericanos, ¿qué tipo de comentario poderíamos hacer acerca de los derechos humanos en los países de Centroamérica, Sudamérica, los países interamericanos? Yo creo que el trabajo que hace mi fundación desde hace muchísimos años en esta región se basa un poco también sobre las experiencias que nosotros tenemos en Europa. No me atrevería a decir que Latinoamérica pasa por muchos problemas que mis países o mi país, Alemania u otros países en Europa han pasado hace 30, 40 años. A propósito, por ejemplo, los que nosotros llamamos los DESC, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, yo creo que a propósito de estos derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, todavía hay muchos retos aquí en Latinoamérica. Esto es un punto que reúne todos los países en este continente. Y es por esto que me parece tan importante el trabajo de la Corte Interamericana respecto a los derechos humanos, porque hay muchos problemas que se necesitan trabajar o tratar en común en este continente. Este ponto, se me permite um comentário, tocado pela doutora Marie-Christine Fuchs, é fundamental. A questão dos direitos econômicos, sociais e culturais na nossa região, que é uma região não a mais pobre do mundo, mas é a mais desigual, onde há mais riqueza e mais pobreza. A distância
é muito marcante e isso o sistema internacional nota e busca intervir no bom sentido de dizer, vejam, vocês podem fazer melhor. Então, é preocupante, por exemplo, reformas trabalhistas, reformas previdenciárias que se dão na região e normalmente a título de o Estado está quebrado. Bem, não é bem assim. O que não pode estar quebrado, o que não pode falir é a sociedade. Uma sociedade que passa fome, que tem necessidade de saúde. Por exemplo, a OMS divulgou faz um pouco mais de um mês um estudo que diz que morrem por ano, até 5 anos de idade, crianças no mundo, mas aqui na América Latina também, 6 milhões de crianças até 5 anos morrem no mundo só por 3 fatores de afetação ambiental, falta de água potável e falta de esgoto. Quer dizer, os direitos sociais devem ser primeiro observados, as pessoas têm que ter dignidade mínima para depois falar de outro tipo de incremento social como esses. Eu tenho que perguntar, como é que está a situação do Brasil dentro dessa análise socioeconômica que o senhor acabou de dizer? Bem, da mesma forma que eu não faço comentários gerais, prefiro não fazer sobre o Brasil especificamente, mas eu dou um exemplo de algo que pode ser passado aqui. Quando se fala de reformas, nós temos que ver se os direitos sociais vão ter um progresso, vão melhorar os seus índices, porque se for para diminuir, isso é proibido pela Convenção Americana, pelo princípio do não retrocesso social ou da progressividade dos direitos sociais. Então, em sentido geral, daí se dá para interpretar que determinadas reformas podem ter problemas, sim, no sistema internacional. Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos daqui a pouco. Não vá embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O programa de hoje fala do encontro de presidentes e juízes de tribunais constitucionais da América Latina. Esse encontro que nós tivemos aqui no STF enfocou 3 temas fundamentais que foram tratados aqui. Um deles foi o trabalho escravo, né? Aí vem a pergunta, nós estamos no século XXI, numa era digital e ainda temos trabalho escravo. Todavía tenemos trabajo escravo em Brasil, especialmente em outras partes, e vivimos em uma era digital, o século XXI. Como compreender isso? Es muy difícil a entender o a creer que todavía en esta época hay esclavitud. Pero es exactamente sobre lo que ya habló el presidente Roberto Caldas con esta brecha entre los pobres y los ricos, estas personas que se encuentran en un estatus de vulnerabilidad, como las personas migrantes, las mujeres, los niños, las niñas. Estos son muy fáciles a abusar por personas porque están en un estatus de dependencia de muchas otras personas. Y es por esto que lamentablemente en los años pasados, aunque pensamos que la esclavitud se abolió hace más que 100 años, tenemos un fenómeno de esclavitud en la modernidad. O fato de um país ter um histórico de escravidão, como o Brasil, e até hoje há muitos problemas de preconceito, de falta de enquadramento, de igualdade social no país, esse fato é um fator decisivo, é um ponto decisivo para a criação de trabalhos nessas condições desumanas? Parcialmente. Por quê? Porque a abolição talvez não tenha se dado por completo. Porque se abole o trabalho escravo, mas não dá condições a essa população que sai da escravidão a ter uma escola,
a ter saúde, a ter alimentação, como ela vai se desenvolver por igual? Como ela vai ter condições de igualdade de armas na vida social? O que faltou? Emancipação? O que faltou foi educação, aplicar em educação, dar alimentos ou permitir o acesso a alimentos a esses direitos econômicos e sociais básicos. Então, o combate ao trabalho escravo no Brasil, por exemplo, encontra nas fazendas pessoas analfabetas ainda que nunca tiraram um documento. Quando chega o grupo móvel de combate ao trabalho escravo, dá a carteira de trabalho, é a primeira fotografia que alguns indivíduos tiram na vida e que tem o primeiro documento. Alguns se emocionam de receber o documento. Então, é essa a condição. Para suplentar un poco lo que ha dicho el señor presidente, según el informe más reciente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, hay 1.800.000 personas en un estatus de esclavitud moderna en Latinoamérica. 55% de este número son mujeres y niñas, y el trabajo más o el fenómeno más grande de esclavitud es de explotação sexual. É uma situação grave. Do ponto de vista jurídico, o senhor entende que haja alguma alternativa para proteger mais essas pessoas, doutor? Sim, visibilizar, dar visibilidade a essas pessoas e as capitais dos estados, as cidades, terem consciência de que existe esse problema. O Brasil, felizmente, houve um grande acordo de sociedade civil que pleiteou ante o Estado e o Estado acabou reconhecendo que havia trabalho escravo no Brasil. Já em 95 houve esse reconhecimento. Isso foi fundamental para dar visibilidade e combater. Existe uma lista negra de empresas que praticam esse tipo de atividade ilegal, de exploração. Mas, juridicamente, essas empresas pagam? Elas são penalizadas por isso? Sim, essa chamada lista suja do trabalho escravo, é muito importante essa lista porque ela permite, por exemplo, aos bancos não darem crédito financeiro a essas empresas que escravizaram. Então, é fundamental essa lista. Foi uma criação brasileira e é muito importante que ela seja mantida para asfixiar exatamente os criminosos naquilo que parece doer mais no corpo, que é o bolso. A questão da corrupção nos países de Sudamérica, Centroamérica, como que a Fundação Konrad Adenauer trabalha com esta situação? Como somos un programa regional, creo que es de importancia grandísima que los países de Latinoamérica colaboran en este punto. Porque como hemos visto con los casos por ejemplo, el caso Odebrecht que salió aquí, salió a la luz aquí en Brasil y después salpicó todo el continente, la corrupción no para la frontera. Entonces, por esto quisiéramos trabajar en la formación de un grupo de colaboración o de investigación sobre el tema en toda Latinoamérica, porque yo creo que los países en este continente pueden aprender muchísimo el uno del otro y que necesitamos instalaciones, instituciones, redes que trabajan el tema a nivel regional. Dos temas discutidos no encontro de presidentes e juízes de corte constitucional aqui no Supremo Tribunal Federal foi exatamente a questão da ética judicial. Juiz, houve muita discussão sobre esse assunto nesse encontro? Sim. É um encontro fechado, não é verdade? Então, é muito bom isso, porque os juízes falam entre si com muita liberdade. E foi muito importante para se falar sobre boas práticas de ética judicial para que um ou outro Estado possa avançar nesse. O que seria uma boa prática? Fala 2 ou 3, doutor. Por exemplo, adesão a códigos de ética judicial, a códigos de conduta para juízes, atender aos princípios de Bangalore para a ética judicial. E isso há aportes diferentes.
Alguns países pensam que não, aos juízes deve se aplicar apenas a Constituição ou o Código Penal quando haja algum problema nesse sentido, e outros já aplicam códigos. Há um código, por exemplo, um código modelo ibero-americano sobre ética judicial. Então, isso tudo foi discutido. E, em seguida, o tema foi corrupção. Liga, então, os temas, como enfrentam esses tribunais o problema da corrupção, que tem também que não só ver fora, ou seja, os processos que recebe, mas os grandes cuidados que se tem que ter com a ética judicial para que não haja corrupção dentro do judiciário, que é pior. Consideramos que a corrupção dentro do sistema judicial é pior que em qualquer lugar, porque é exatamente a magistratura que será o último anteparo para combater a corrupção, julgar quem agiu mal, e por isso é importante que os juízes sejam éticos, transparentes, absolutamente independentes e que nem se fale quanto à corrupção. Então, quando se encontra algum exemplo, esse tem que ser extirpado de uma vez. Muitas pessoas céticas dizem que a República, como foi concebida na Revolução Francesa, lá naquela origem, essa República hoje se transformou num mito, quase em alguma coisa inatingível. O senhor acredita que a corrupção na República também seja um mito a ser perseguido, a ser combatido? Olha, vendo a história de vários outros países, nós vemos que nos nossos países latino-americanos, e creio que o Brasil esteja em uma boa posição nesse sentido, porque está havendo combate à corrupção. Não é que a corrupção surgiu agora no país, ou que se possa dizer que ela é maior ou menor. Não. Agora se tem um aparato judicial, policial, de procuradoria, muito mais aparelhado a investigar, processar e punir. Hoje, as provas com gravações, com vídeos, são muito mais evidentes e não se pode sair facilmente de uma prova tão contundente. Não é apenas um testemunho, né? Então, se permite provar de uma maneira muito mais fácil. Agora, todo o país tem que estar absolutamente imbuído desse espírito de combate à corrupção e investir recursos financeiros, que é o que se fez nos últimos 15 anos no Brasil. Só para concluir a questão da corrupção, eu me lembro que recentemente na Europa, acho que na Espanha, um político importante foi chamado para dar depoimento na polícia, né? Quer dizer, a corrupção não é um legado da América do Sul, né? É um legado do ser humano. Olha, a corrupção existe em todos os países do mundo. Podemos generalizar porque ela existe, mas em alguns ela é punida, ela é mais punida. E nós entramos neste clube de punir a corrupção. Isso é fundamental. Os Estados Unidos já passaram por um sistema parecido nas décadas de 40, 50 do século passado. A Suécia é um país que hoje é exemplo. A Nova Zelândia, que hoje tem um belo exemplo de ética pública, passaram por problemas graves. Então, o que vemos e o que a doutora Marie falou é muito certo. Hoje vemos problemas aqui que a Europa passou há 30, 40 ou 50 anos. É uma questão de tempo, nós venceremos. A justiça e o bem vencerão. Nós chegamos ao final do programa. Muitas graças por sua participação. Doutor, muito obrigado. Se você quiser rever esse e outros programas, não tem problema. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou envie um e-mail para a gente. direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima.